Olá, como está? Eu muito bem. Desejando que tu esteja muito bem, eu te apresento aqui o doce mais puro da face da terra. É o mel. O mel é o doce mais puro da face da terra, em qualquer lugar, qualquer país. Temos muitos tipos diferentes, consequentemente, de flores diferentes, com propriedades diferentes. Assim como os florais de plantas diferentes dão propriedades diferentes, o mel também. Mas eu quero te dizer que assim, nós podemos usar o mel para muitas coisas, em receitas, em chás, em maravilhas. Mas eu te digo assim, que o mel sempre foi para envolver as pessoas. Eu costumo até dizer que possamos usar o mel para fazer boas mágicas, bons procedimentos, de mudar uma pessoa, de mudar a maneira de agir. Eu costumo dizer que já ouvi tantas histórias que as pessoas podem mudar dando um banho de mel, não chegando o mel na pessoa, mentalmente. Eu estava numa aula e o professor era uma aula de nutrição, mas ele contou na aula que a mãe dele, eles eram muitos filhos, e que a mãe dele costumava dar banho nos filhos na mesma água. Isso há muito tempo atrás, então eu acredito que fosse comum em muitas casas. Mas principalmente naqueles que estavam brigando, ela botava ali mel na água e botava tomar banho junto, para que então eles se acalmassem e convivessem bem. Veja como tem histórias. Isto foi um professor de faculdade na aula que contou, não estou inventando. Então, e que depois desse banho fazia uma leve ou breve refeição e iam dormir. Então ele contou que no outro dia que dormiam muito bem, porque aquele banho, ele disse, é um banho relaxante, um banho que todos dormiam muito bem, mas que no outro dia, aqueles dois que tinham tomado aquele banho queriam estar próximos, dava para observar, e essa mãe, contou muitas vezes para eles depois de adulto, que ela observava que quando ela dava esse banho nos filhos, eles se uniam e que depois, nos dias seguintes, queriam estar próximos um do outro. Veja quantas coisas que a gente pode ouvir. Uma outra mãe me disse, em outra conversa, em outro local, que ela dava banho no bebê para que ele dormisse bem sempre. Então, ele, todas as noites, desde bem pequenininho, ele dormia muito bem. O mel é o doce mais puro que existe na face da terra. Não é eu que estou dizendo, isto é provado. Não tem adição de coisas químicas depois, ou tratamentos para refinar, ou isso, aquilo. Sai da colmeia, vai para as máquinas para tirar do favo, e aquele que tirou possivelmente já embala.
para ser então passado adiante ao consumidor, eu compro de balde. E te digo, na minha casa se usa muito, para muitas situações. Porque mel pode ajudar para relaxar, para descansar, para adoçar um chá. Mel pode mudar uma pessoa. Dando um banho, assim como esse professor explicou na sala de aula. Uma aula de faculdade, não era uma aula de magia, não era uma aula de... Não, mas eu confio que o mel sim pode ajudar em muitas situações. Há muitas mães acalmarem seus amores. Veja, eu sempre tenho mel na minha casa. E com essa doçura mais pura da face da terra, o doce mais puro da face da terra, que o homem não bota a mão para fazer, para ser o puro, o verdadeiro, com esse doce mais puro da face da terra, eu deixo um beijo no